Olá, eu sou Giovana Ferreira e estamos iniciando mais um programa do ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Na condução do programa de hoje, está comigo o professor João Basoli. Olá, professor. Olá, Giovana. Vamos falar novamente do canal 2030, né? Abordando o projeto Interiorização da Agenda 2030, bem importante aí hoje com a Mayla. Isso mesmo. Como o professor já adiantou, nós vamos entrevistar Mayla Luana Bragança. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Nossa entrevistada Mayla Bragança é mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Coordena o projeto da interiorização da Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis no estado do Maranhão. Nesse momento, a Mayla vai conversar conosco sobre projeto ODS na Amazônia Legal, experiências do Maranhão. Para iniciar, Mayla, já vou trazer essa pergunta, pedir para você conte para nós e para os ouvintes sobre o seu trabalho como coordenadora local do projeto no estado do Maranhão. Queria que você nos dissesse como está acontecendo, como está se dando esse processo de interiorização da Agenda 2030 na Amazônia Legal dentro do estado do Maranhão. Espero que todos estejam bem, tá? É um prazer estar falando com vocês. O projeto ODS, ele está sendo desenvolvido no estado do Maranhão. Ele contempla alguns municípios que fazem parte da grande ilha do Maranhão, que são 5, na verdade. Compreende a região metropolitana. Pasto Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, Alcântara e São Luís. Então, esses 5 municípios, nós temos representantes da atenção primária, temos representantes das doenças e agravos não transmissíveis e também representantes da assistência hospitalar. Todos eles foram convidados, até mesmo por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, a SES do Maranhão, onde nós temos pontos focais, tá, na representação da Alana e da Marlijane, são 2 técnicas que têm contribuído em toda a articulação do projeto. Esse projeto tem uma exceção grande, foi apresentado na CIB, foi apresentado também nos conselhos, foi representado também na UFMA, para que nós podemos dar o andamento no projeto. Então, contamos com a parceria tanto da SES, Maranhão, que é a secretaria, mas também as secretarias municipais desses 5 municípios e também da UFMA. Claro, sob a coordenação da instituição maior que nós temos como coordenadora do projeto, a Universidade Federal do Tocantins. Então, Mayla, tendo em vista que o Maranhão esse estado diverso, você já falou que o projeto vai ser nichado a essas cidades, eu queria que você trouxesse as especificidades maranhenses, né, que vão ter que ser levadas em conta para um planejamento e execução adequados do projeto dentro do estado. Está ótimo. Então, dentro desse projeto, o estado do Maranhão é o único estado do Nordeste que está integrando, né? Os demais estados são da região Norte e temos também um estado da região Centro-Oeste, que acredito vai seguir na programação de entrevista de vocês. E o estado do Maranhão, nós temos algumas particularidades, sim. É um estado que, socioeconomicamente, é um estado mais vulnerável, um dos mais vulneráveis do nosso país, onde as doenças não transmissíveis não deixam de ser um problema, são, sim, estão entre a maior mortalidade entre as pessoas, somar também algumas questões que nós sempre temos lutado, como a questão, os problemas materno-infantil. Então, o projeto aqui, ele ganha um grande destaque por trabalhar todas essas ações das doenças e agravos não transmissíveis, mas também com questões que a gente sempre tem trabalhado,
né? Então, vai trazer esse panorama de grande diversidade, e chama também para que todos os gestores eles possam conversar, dialogar, porque nós percebemos que existem várias atribuições, várias funções, e também, às vezes, a PS, né, tem que conversar com as dantes, com a assistência hospitalar, diante desse contexto de grande diversidade no Maranhão, e o projeto a gente conseguiu ver que, né, atingiu esse objetivo quando trouxe nesses 5 municípios esse diálogo, né, para que esses profissionais vissem seus indicadores, tá, de saúde e pudesse propor ações baseadas em metodologias, né, que a gente tem do advocacy, né, toda uma metodologia ativa e ágil, mas também baseada em um caderno que foi elaborado e pensado pelas universidades participantes do projeto, para que servisse de subsídio e de material pedagógico para que esses estados pudessem olhar para a sua realidade. Porque a gente tem às vezes a gente tem uma dificuldade entre essa relação academia, universidade e realidade, né? O estado, o técnico, né? E a atenção primária, saúde, as dantes. Então, que de necessidade se tem, né, em cada município, que de necessidade tem no nosso estado? Para a partir da nossa realidade, que foi que nós também fizemos uma análise, que no projeto a gente chama de ASES, mas é justamente que a articulação da SES pôde ter acesso aos vários documentos que tem de cada município, como o Plano Municipal de Saúde, para que a partir dali se conhecesse a particularidade de cada estado, cada município, na verdade, e aquele compilado de informações, de indicadores, de dados, aqueles técnicos dos municípios puderam se embasar, né, e perante também a sua experiência, a sua área de atuação, mas também fazendo essa interlocução entre a TS, DANTES e assistência hospitalar, pudesse voltar seus olhos para aquele município e identificar como é o problema de saúde pública que eles enfrentam. Aí, que proposições eles poderiam colocar para trabalhar aquela questão do problema de saúde pública identificado? Professora, eu queria que a senhora me dissesse também aos ouvintes, quais as expectativas de reflexos da implantação do projeto no estado? Nós vimos por meio da formação, por exemplo, eu estava falando do problema de saúde pública, nós vimos alguns problemas de saúde pública, né, às vezes, indo para um sentido, outros de um município indo para outro. Por exemplo, teve um município, eles conseguiram identificar que o maior problema de saúde pública seria a obesidade. Outro município já conseguiu identificar que o maior problema de saúde pública eram as doenças crônicas não transmissíveis. E um outro município que é mais turístico, conseguiu identificar tanto turístico quanto também a atividade principal econômica é a pesca, é o turismo e principalmente a pesca. Então, esse município, o grande problema dele foi o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Também o uso do tabagismo. Então, diante dessa realidade, cada município identificando seu problema de saúde pública, esses gestores, né, que foram convidados para participar da formação, que no primeiro momento foi presencial e nesse momento ele continua no formato EAD, essas pessoas estão em diálogo também com toda a secretaria, claro, porque nós temos representantes, né, tanto da APS, das dantes e da assistência hospitalar, mas elas não deixam de fazer o diálogo junto também com os outros profissionais para pensar em ações. Então, o que que a gente vai esperar de impacto disso? Justamente ações que eles vão pensando que estejam, né, dentro da governabilidade, mas também que pegam o apoio da secretaria, tanto municipal quanto também estadual, e é isso que a gente também tem percebido, porque quando a gente faz as reuniões de planejamento do projeto de intervenção, tem a participação também do ponto focal, né, das 2 pontos focais que nós temos aqui das séries. Então, elas também contribuem com ideias, com proposições, mas também com apoio da articulação de recursos, tanto de pessoal, como também de material que pode ser disponibilizado para os municípios. Então, assim, tem se visto,
tem ocorrido essa articulação, essa conversa, para pensar em estratégias, em ações que esses municípios consigam desenvolver, né? Então, a gente acaba colocando que tem que ser estratégias que sejam factíveis, que eles consigam desenvolver, mas trabalhando naquele problema de saúde pública ali também que é urgente, que é relevante. Então, o maior impacto vai ser com que, às vezes, ele já tem uma ação programada, né? E, de repente, aquela ação, ela atinge um público específico, ela não tem uma abrangência, né? Ou então aquela ação, ela não é continuada. Então, na elaboração desse projeto de intervenção, esses profissionais também, eles conseguem identificar o que já foi feito, o que falta ser feito, o que falta de articulação, que outros profissionais, ou então que outro público-alvo eles podem contemplar naquelas ações para trabalhar aquela questão que foi identificada, né, que acaba trazendo, proporcionando uma morbidade para aquelas pessoas do município, ou também uma mortalidade. Maila, é um prazer tê-la conosco aqui no canal Agenda 2030. Gostaria de saber os desafios, né, para você fazer essa interlocução com os agentes que você está trabalhando, falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, porque a gente sabe que ainda é muito pouco disseminado no país todo. Quais foram os pontos, né, e os desafios que vocês encontraram nessa interlocução? Então, inicialmente, quando vem essa pergunta, acho que ela foi mais direcionada a toda a articulação e ao contato com as pessoas que estão ali na ponta, mas me veio a um primeiro momento. Eu acho que é um conteúdo novo, tá? É uma proposição nova, vamos dizer assim, claro que a gente já está trabalhando com algumas pautas desde os ODMs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas que a gente tem os ODS agora na Agenda 2030 para ser trabalhado. Então, quando chegou a proposição do projeto, tanto eu quanto as professoras Maria Tereza, Sueli, que compõem a equipe aqui da UFMA, nós ficamos maravilhadas. E veio o desafio, né, de elaborar todo um conteúdo didático que esses cursistas, essas pessoas que estão sendo formadas, terão contato, né, estão tendo, na verdade, para basear. Então, assim, o primeiro desafio foi nosso, né? O primeiro desafio foi entender todo o contexto, né, e escrever sobre um assunto. Por quê? Era algo tratando sobre uma convergência de duas agendas. Então, primeiro, a gente tem já uma agenda, né, do Ministério da Saúde, que é o do Plano de Dantes, é uma agenda nacional, e aí tem também a agenda dos ODS. Claro que a agenda dos ODS, ela contempla um número maior de objetivos e de metas, né, bem mais amplo do que do plano de Dantes. Então, se apropriar, escrever um conteúdo que você tinha que ler, entender e tratar sobre uma convergência ali, algo que no Brasil não se tinha uma referência falando sobre. Então, o primeiro desafio foi compilar as ideias, entender, amadurecer, que eu acho que é um processo que ainda ocorre, né, entre todos os mediadores e as pessoas também que estão participando desse processo, no caso, os professores que estão participando dentro da universidade. E depois veio toda a articulação, então, trabalhar o conteúdo, trabalhar também os métodos que foram adotados nessa formação, nesse projeto, né? Na realidade, na prática, assim, na nossa formação, tanto presencial quanto EAD, nós contamos com uma articulação intensa, nós já tínhamos um bom contato, porque já foi feito também, já foi pensado todo um planejamento, né, que a coordenação geral pensou, a UFT, junto com a Universidade Federal do Acre, pensaram em toda uma articulação com a secretaria, mas também informando, apresentando para a CIB, para a CIR, né? Então, a partir daí, já começou toda uma articulação com a universidade, mas também com o serviço e com as secretarias. Na formação, né, a gente teve uma adesão boa de uma grande parte dos municípios, alguns municípios pediram inscrição extra, porque foi verificada a possibilidade de novas pessoas, né, além no número de vagas que estava estipulado ali de participar, então nós tivemos uma grande adesão. Apenas um município que, dos 6 inscritos,
a gente teve a adesão de uma pessoa, né, então foi um município que teve uma participação atípica em relação aos demais. A forma de efetivação da participação dessas pessoas, né, como um todo, foi bem satisfatória. Então, a metodologia, né, ativa, ela envolvia a prática, o diálogo de várias atividades. Então, nós conseguimos uma boa participação das pessoas, e incluindo aquele município que nós tivemos, né, adesão, a participação de uma pessoa, um técnico, aquela pessoa, ela conseguiu também participar de todas as atividades. Ela também teve o apoio das duas técnicas da SES, né, no Maranhão, e foi possível elaborar o projeto de intervenção. E, posteriormente, claro, ela continua nessa elaboração e implementação do plano. Ela contou mais com a participação também de outros pares, quando voltou da formação presencial para o EAD. Então, ela tem o diálogo, o apoio do gestor, né, da coordenadora da atenção básica. Então, eles estão nessa construção. Então, assim, na prática, a resposta tem sido positiva, as pessoas conseguiram participar, né, tanto do presencial como também têm participado do EAD. Questões mais pontuais de dúvidas, né, acaba que a gente consegue fazer uma divisão. Então, nós temos, eu, mais duas professoras, que temos acompanhado o processo, né, de todos os municípios nesse projeto de intervenção que eles têm elaborado para tratar ações e estratégias dentro daquele problema de saúde pública que foi priorizado naquele município, né, que a gente viu que era relevante, factível, mas também urgente. E a gente tem visto, né, ações que têm saído bem propositivas, bem factíveis, e que o município tem se empenhado em fazer, em propor as ações, mas também em dialogar, tá, com todos os gestores. Por exemplo, teve um município que viu que a grande dificuldade era a questão com o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Então, ali eles propuseram ações, né? Na verdade, eles já tinham um planejamento de ações para ser direcionado para o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, e eles verificaram que tinha que ter ações também direcionado aos pescadores, né? Então, eles puderam contemplar nas suas ações ali, prever, planejar ações a serem desenvolvidas aqui até dezembro, mas também que fossem incluídos no planejamento das ações do próximo ano, a contemplar um número maior e abordar tanto a prevenção, mas também o controle de uso de uso e abuso de álcool e outras drogas. Só para entender um pouco o projeto, ele tem esse fracionamento local, né, onde acontecem as ações. Existe dentro do projeto momentos de uma interlocução e troca, né, efetivamente, de experiências entre estados, se existem esses momentos e como ele acontece, que eu acho que é importante também, né, essa troca um pouco mais ampla. No primeiro momento, essa troca ela foi bem intensa na formação presencial, que estivemos presentes tanto a equipe do Maranhão, quanto também um representante na coordenação geral do projeto, que é a professora Marta Zeveiro, e tivemos a presença de todos os 5 municípios. No evento também tivemos presença de secretário de saúde, de um representante do Conselho, né, de Saúde, e nós pudemos perceber que, naquele momento, houve grandes trocas de informações, de experiências, né, e a partir daquele momento que fechou a oficina presencial, acaba que o município voltou para para os seus pares, apresentou o projeto para o gestor, apresentou o projeto para os seus pares, e a gente começou a trabalhar a equipe do Maranhão com cada município. Então, nesse processo, que é o que está sendo feito agora, que é a formação EAD, nós estamos, a equipe do Maranhão, UFMA, diretamente com os municípios. Então, assim, nesse momento, a troca é entre universidade, né, serviço, município, e o Estado também, que tem participado de todo esse processo de cada município. Aí, como é que
pode se dar a troca de experiências, né, na verdade, da continuidade, porque ela já teve início, entre os diferentes municípios. Ao final do projeto, é pensado fazer uma oficina, na verdade, um seminário, que vá pegar cada município e traga suas experiências exitosas. Então, após finalizar o projeto de intervenção, implementar, ver o impacto, porque também o projeto de intervenção, ele prevê que seja feita uma avaliação e um monitoramento. A partir dessa avaliação e desse monitoramento, é possível que a gente consiga perceber, né, essa troca de experiências que está se dando entre os municípios. E também que essa troca de experiência não fique só entre os municípios participantes do projeto. A gente pensa, por exemplo, aqui na UFA, que esse projeto ele seja um piloto, tá? E que, posteriormente, seja implementada essa mesma oficina, essa mesma formação para outros municípios. Essa conversa já existe dentro, né, da equipe do Projeto do Maranhão, envolvendo também a Secretaria Estadual, para que se possa implementar no ano seguinte essa mesma metodologia com mais municípios. Então, o que que você pensa em relação aos impactos, né, tanto para os profissionais que estão participando, né, do projeto e também, pra, né, como que ele vai chegar lá à sua linha final, que é a população? Quais são as expectativas que vocês têm em relação a esses possíveis resultados? Assim, eu acredito que a primeira coisa que me vem à mente é assim, que os profissionais, eles podem organizar o processo de trabalho deles, né? Eu acho que um grande impacto que eles vão poder auxiliar também no seu planejamento é que eles peguem as duas agendas, né, que têm proposições, têm conteúdos, têm pautas que se assemelham, e eles possam ver, diante da realidade deles, as ações que eles elaborem, mas também que aquelas ações que eles identificaram para tratar aquela questão prioritária no município, ela seja contemplada no planejamento deles, não só nesse ano, mas no ano seguinte. Então, fica de uma organização, tá? Para que eles consigam inserir toda essa pauta, tanto do plano de dança, mas também dos ODS, e consigam melhorar, atingir as metas. Então, para que a gente pense assim, não, então, para que se possa atingir os objetivos dos ODS e também atingir a meta, tanto do plano de dança, mas também as metas dos ODS, é necessário que seja feita uma articulação com a gestão, que a gestão entenda a importância, entenda que existe um diálogo, uma convergência, né, uma consonância entre essas duas agendas e que as ações elas podem ser potencializadas quando vai abranger esses dois conteúdos, né, esses dois compromissos que o Brasil assumiu. Então, os profissionais eles podem tanto unir força de recursos, de materiais, e também de fortalecimento com a gestão de articulação para que vá propor ações, né, que sejam implementadas, não sejam só planejadas, mas também que sejam implementadas. Então, eu vejo como uma organização do processo de trabalho que vai permitir atingir os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas também do Plano de Dantes, que no caso do Maranhão, alguns estados, alguns municípios, na verdade, tiveram alguma dificuldade, tanto na elaboração do plano de Dante, tá, mas também com o plano municipal de saúde. Então, esses profissionais, por meio da metodologia adotada pelo projeto, eles já vão estar mais embasados nesses dois compromissos, né, do ODS e do plano de Dante, para também endossar os próximos planejamentos, não só de suas ações, mas também o Plano Municipal de Saúde, o Plano das Dantes, né, que vai ser adotado nos municípios, mas também no Estado como um todo. Então, você fala sobre consonância entre as agendas, né, Dante e ODS. Existem pontos comuns, entre essas agendas e ele está sendo explorado durante a execução do projeto? A maior mortalidade são as doenças cardiovasculares, né, é o câncer, diabetes, hipertensão, os seus fatores de risco,
que são obesidade, tabagismo, alcoolismo e alimentação não saudável. Associado a isso, nós temos as violências, todos os tipos de violência, mas também os acidentes, né? Homicídio, suicídio, eles compõem as DANTES. Então, todo esse conjunto, quando a gente vê também as metas dos ODSs, nós vamos ter ali as doenças cardiovasculares também, a diabetes, nós vamos ter também a violência, vamos ter acidente de trânsito, nós vamos ter questões de vacinação, de mortalidade materna, de mortalidade infantil. Então, são objetivos, na verdade, são metas que as duas, né, esses dois compromissos têm em comum. De algumas metas são o conteúdo, né, ela é bem semelhante. O que vai diferenciar um pouco é o indicador ali, né? Às vezes o indicador ele diferencia um pouco, mas o conteúdo da meta acaba sendo. Então, redução da mortalidade materna, redução da mortalidade infantil, redução de acidente por trânsito, redução de incapacidade, invalidez por acidente de trânsito, sequelas. Então, tem alguns objetivos que entram em consonância. E quando você pensa, por exemplo, em alguns desses fatores, obesidade, então, você vê todo um ambiente que se projeta para que a gente possa prevenir, controlar a obesidade. Se eu vou ter uma cidade que eu consiga fazer caminhadas, que eu consiga utilizar, fazer esportes, né, que eu fico menos na dependência de carro, né, então, que existe uma mobilidade também urbana, para propiciar também que se existe uma sinalização para evitar né, os acidentes que nós temos. Então, assim, acaba que os fatores, né, eles vão convergindo também para que a gente vai ter ali o fim, que no caso é uma patologia, é uma violência, né, ou então é um acidente. Então, no projeto, nós elencamos, né, foi definido 5 objetivos, fazendo interlocução também com um principal objetivo, desenvolvimento sustentável, que é a saúde e o bem-estar, e fazendo essa consonância com o plano de Dantes, né? Então, a gente tem um material amplo que trata sobre as metas, sobre os indicadores, né, que tem essa convergência, essa consonância aí. Mas uma curiosidade, porque veja bem, o que você colocou, né, vocês dialogam com vários objetivos e também com várias questões. O planejamento urbano, ele tem interferência direta na saúde. Na violência, nós temos a segurança pública, né, por exemplo. Na execução do projeto, existe algum tipo de diálogo, por exemplo, do que vocês estão realizando com o DS-11 e com o plano diretor, por exemplo, o planejamento da cidade, dentro da violência, existe, além dos dados que, né, vão dialogar com a segurança pública, existe a interlocução com esses agentes da segurança, por exemplo, só para ter uma ideia mais geral, mais ampla aí do projeto. Nos municípios que nós fizemos aqui no Maranhão, nós não tivemos nenhum município que elencou com maior mortalidade a questão do trânsito, acidentes e violência de trânsito, né? No conteúdo em si, do caderno CIF, nós temos todo um embasamento teórico e também um relato de experiências exitosas que foram feitas em alguns municípios do Brasil como um todo. Então, o conteúdo teórico, ele prevê, tá, toda essa discussão. Na realidade do Maranhão, que foi na formação presencial e no EAD que nós estamos fazendo, nós não tivemos nenhum projeto que tivesse tido esse como foco central de priorização do problema de saúde pública. Aí, nesse caso, que nós estamos tendo de articulação são com outros setores da saúde, mas também do Estado nós temos. Mas do trânsito, em especial, não nesse momento. Pode ser que na nossa próxima formação, essa questão de violência ou acidente de trânsito seja uma questão priorizada por algum município, e então nós teremos toda uma articulação para que aquele município ele trabalhe as ações de trânsito. Não, é só porque eu estudo cidades há muito tempo,
e a gente não vê, às vezes, a priorização da saúde dentro das discussões, por exemplo, do plano diretor. Eu vejo, de maneira geral, nós estamos falando mais especificamente do Maranhão, mas a necessidade de que esse trabalho, né, chegue efetivamente às autoridades, né, para revisar alguns pontos, né, por exemplo, o próprio planejamento urbano, que o planejamento urbano é até mais amplo, foi o que você colocou, o local para caminhar, praças, enfim, algumas coisas que podem ser sistematizadas dentro da cidade com o apoio, né, dessas informações que elas são extremamente relevantes. Então, a importância, aí é mais uma observação que eu estou fazendo em relação a essas possibilidades, né. Então, eu entendo que esse material que está sendo trabalhado, e aí nós estamos aqui ouvindo outros estados, né, enfim, vejo sim uma grande possibilidade de se pensar nesse diálogo. O que que você acha dessa possibilidade? Ela é plausível, para a gente seria extremamente importante. Eh, no caso, na capital do Maranhão, São Luís, não é uma cidade planejada, então nós temos grandes problemas, que não se restringe só à capital do Maranhão, tá, mas também aos outros municípios. Então a questão de urbanização, de trânsito, ela requer uma atenção especial, certo? E acho que seria bem pertinente que seja incorporada, endossada essa discussão junto ao projeto, principalmente que aqui houve uma criação recente dentro do Estado de um departamento específico para trabalhar essa questão. Então, a um primeiro momento, essa discussão era muito, muito centrada dentro da SES, e a partir do momento começou a ganhar uma ênfase, então tem um departamento está sendo bem direcionado, ele é recente, então cabe toda uma articulação, porque foi dentro, quando a gente fez toda uma discussão, essa questão do trânsito, ela surgiu, e veio também essa preocupação de fazer essa interlocução, porque aqui, como foi um departamento que foi criado com a nova gestão, com o novo governo, viu-se a necessidade de trazer, né, aquelas pessoas para o diálogo também dentro das dantes. Então, eu acho que esse também é um impacto positivo que o projeto está trazendo aqui no caso do Maranhão, porque antes tinha toda uma conversa, um planejamento, tá, com o setor, e agora, a partir da nova gestão do governo, foi criado um setor com novos funcionários, e durante a conversa, né, que foi feita entre o UFMA e SES, viu-se a necessidade de fazer articulação também com esse setor. Vale, estamos ainda caminhando para o final dos trabalhos de hoje. Gostaria de ouvir aí as suas considerações finais e falar para os nossos ouvintes, mais especialmente para os integrantes, né, do projeto em outros estados, né, sobre o trabalho que está sendo realizado no Maranhão. Fica aí as suas considerações finais para nós. Tem sido bastante gratificante e uma oportunidade ímpar da Universidade Federal ter participado. Então, nós ficamos muito felizes quando o projeto ele pôde, né, contemplar o Maranhão, pôde contemplar também a Universidade Federal do Maranhão, e quando nós compusemos a equipe, né, quando teve toda a estrutura, foi feito também o diálogo com a SES, né, nós pudemos fazer essa interlocução entre academia, universidade e serviço, e acho que, assim, uma grande conversa que nós conseguimos desenvolver foi para partir da realidade, o que que aquele território ele tinha de especificidade, de particularidade, qual era o problema dele, né, e para que a gestão, né, pudesse conversar, tanto o Estado quanto o município, mas também pudesse conversar. Então, assim, ficou muito, né, esse exercício de diálogo, mas também de união entre a academia e serviço, para que nós pudéssemos pensar em ações conjuntas, né, para trabalhar tanto o ODS quanto o ADM. Então, para a gente foi uma abordagem nova, um conteúdo novo, né, mas que de extrema importância para trazer toda essa organização, tá, e em prol também essa união da universidade junto com o serviço, para pensarem juntos melhores estratégias para cumprir esses objetivos
e essas metas que o ODS e também o Plano Gigante está se propondo, né. Então, ficou também, né, claro que o projeto ele veio em várias etapas, né, desde uma formação nossa, como a elaboração de material didático, como formação também de gestores, com a elaboração de projetos de intervenção, implementação, avaliação. Então, assim, foram várias etapas que permitem tanto não só que a universidade, mas também que todos os atores envolvidos, eles tenham mais expertise em elaborar, fazer planejamento, em termos de estratégias de saúde, e mais também direcionado ao problema, né, ao seu problema que tem ali. Então, né, fica mais a gratificação, né, que a gente tem de receber, né, toda os pontos positivos que esse projeto, né, todos os frutos que esse projeto ele tem proporcionado, mas que a gente sabe que vai ter mais frutos, né, pontos positivos que nós vamos colher ao longo do próximo ano e a partir do momento também que a gente conseguir fazer, replicar essa formação em outros municípios. Então, a gente acha que a RIP do Maranhão acredita que vamos, ter bastantes frutos, né, com esse apoio que nós desenvolvemos ao longo da implementação dessas várias atividades do projeto. Giovana, o canal Agenda 2030 esteve hoje no Maranhão com a brilhante participação da nossa convidada Mayla. Um excelente programa e com esclarecimento, né, pontuando várias questões que certamente trará aí para os nossos ouvintes aí muitas informações e conhecimento. Eu particularmente penso que é muito interessante a gente, observar caso a caso, no como é um projeto que abrange vários estados, estado por estado, para a gente, sair dessa bolha, dessa caixinha de como as coisas acontecem no nosso estado, né, que a gente sempre traz para a nossa realidade. Então muito interessante ver a realidade maranhense e como o projeto, está sendo foi planejado e está sendo executado dentro do Maranhão. Muito bom, obrigado, Mayla. É isso aí, gente, até o próximo programa. Estamos aí, passando as informações, né, da interiorização da Agenda 2030. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Em breve, voltaremos com novas entrevistas para vocês, conversando com especialistas sobre novos temas e falando da Agenda 2030 e doenças e agravos não transmissíveis. Faço convite para visitar o nosso site no link sites.uft.edu.br/Agenda 2030 ODS. Acompanhe também as atividades do projeto no Instagram, no endereço @ODS Amazônia Legal. Estejam conosco e até o nosso próximo programa.